Eu acho que ela está mais em voga agora, a obesidade infantil, um pouco por causa desses novos dados, né? De que uma em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos, né? 30% das crianças estão acima do peso. Então, acho que isso chamou a atenção da mídia e tem chamado a atenção também dos pais, mas eu acho que não como gostaríamos. É verdade. Porque eu ainda recebo muita criança no consultório já em obesidade, muitas vezes obesidade moderada e grave. E deixo de receber ainda as crianças que estão só no sobrepeso. O sobrepeso ainda não chama atenção, e nem dos pediatras muitas vezes. Vamos explicar para o pessoal de casa a diferença do sobrepeso para a obesidade? Para a criança é difícil, para o adulto a gente tem valores numéricos para classificar. Para a criança não. Isso é classificado através de uma relação entre a altura e o peso. E como a criança ela vai crescendo progressivamente, né, com a altura vai crescendo, então essa relação ela vai mudando ao longo da evolução da criança. Mas a diferença é que o sobrepeso é uma fase anterior à obesidade, onde ela está começando a ficar um pouco acima da grande maioria das crianças normais, e a obesidade já está muito acima das crianças. E a gente tem a obesidade classificada como leve, moderada e grave. E quando que a gente consegue fazer isso? É através de consultas com o pediatra. Quer dizer, o pediatra fazendo essa avaliação, pondo estatural do peso e da altura. A cada 6 meses, 1 ano, né, nessas crianças maiores, ele consegue identificar que a criança está começando a ficar acima do peso. Tem aquele gráfico, né, daquela curva. É, aquela curva que a médica vai acompanhando. Que vai acompanhando. A gente tem no caderninho, né, da criança, muito aquela curva do peso da criança, porque antigamente a preocupação dos pediatras era o baixo peso. E hoje está muito mais preocupante a criança acima do peso do que o baixo peso. A desnutrição passou a ser menos preocupante no Brasil do que a obesidade. É verdade. Bom, a Luana, psicóloga, vai falar para a gente um pouquinho. Luana, antes da gente falar sobre a criança em si, você acha que os pais hoje em dia, essa geração, é uma geração de pais, pelo menos eu vejo um pouco isso, que deixa um pouco o filho fazer o que ele quer, tem menos disciplina e já começa cedo na disciplina alimentar. Talvez, não sei se é uma geração que tem filhos mais... Eu não sei explicar. Eu queria até que você tivesse algum dado para falar para a gente, porque eu percebo muito isso. Muitas vezes em casa quem manda são os filhos, são as crianças. E começa um perigo cedo de erro na alimentação. Pode ser isso? Isso mesmo, Márcia. Eu percebo que, normalmente, os pais eles tentam suprir a falta, né, que eles têm tido com os filhos em casa, talvez pelo excesso de trabalho. E então eles tentam suprir proporcionando, presenteando até com brinquedos demais, ou com comida, doces, e uma forma de barganha mesmo. E isso acaba prejudicando a criança, porque a criança associa carinho, afeto, comida. Carinho, afeto, sempre receber um presente, receber, né, um agrado. A gente pode dar agrados e presentes de outras formas. Nem sempre quando eu chego do trabalho, fiquei 8 horas, me ausentei 8 horas, e ali como troca, né, para suprir aquela culpa que normalmente os pais sentem, então acaba proporcionando mesmo a comida e os presentes. E conscientizar também a necessidade de proporcionar o limite, né? Porque o limite e o afeto, eles andam juntos, e existe essa possibilidade de unir os dois. É verdade. E aí a comida passa a ser aquela fonte de prazer mesmo, né? Claro. Ai, meu pai está aqui comigo, ou ele leva para lanchonetes, para os fast food da vida, como aquele tempo gostoso. Eu estou com meu pai, estou com minha mãe, então... Associa, né? O emocional faz essa associação, né, Luana? Claro. E que se torna um perigo muito grande, porque, de repente, quando vai observar, como você disse, talvez a pediatra não chegou a observar, e aí a coisa tá feia. Eu estava até conversando sobre isso com a Selma, que maqueia a gente aqui na Rede Super, conversando sobre isso, que a gente estava vendo uma propaganda na televisão de um programa sobre obesidade, exatamente hoje, coincidentemente. Aliás, um filme que estava passando, e a gente estava ali trocando e vendo, trocando de roupa e arrumando e vendo que estava falando sobre obesidade. E a gente vendo aquelas pessoas muito obesas, falando do adulto, e a gente conversando, por que a pessoa chega a esse ponto? Por que agora, a gente está falando da obesidade infantil, que os pais, eles não percebem
que o filho está com sobrepeso? Eles não percebem ou eles não tomam atitudes em tempo hábil? E quando vão, como você disse, muitos quando chegam já estão na obesidade média, até passaram da moderada, né, para grave. Eu acho que não é que não percebem, não. Existe muito que muitas das crianças que são obesas, os pais também são obesos. E aquilo para eles passa a ser uma coisa mais natural, né? É uma normalidade. E quando os pais são obesos, a criança tem uma chance maior de obesidade. Então, a obesidade ela é multifatorial. Ela tem tanto fatores genéticos, quanto fatores ambientais, tem fatores eventualmente endócrino-metabólicos, que são os, né, às vezes, distúrbios hormonais que poderiam levar à obesidade, e fatores psicológicos. Então, o conjunto todo desses fatores é que pode levar. A proporção de qual fator é mais importante do que o outro ainda não é bem definido, mas hoje a gente vê que os maus hábitos estão muito mais preponderantes e talvez até estimuladores, facilitadores de uma genética que já permitiria uma obesidade, né? Então, o que acontece é que às vezes a família toda é obesa e aquilo é um natural, né? Então, se não chegar, né, assim, se não tiver um ponto de alerta, que hoje a mídia tem sido muito importante, então programas, né, como esse aqui são muito importantes para alertar, talvez a família não enxergue. E muitas vezes os pais enxergam sim, levam sim, mas a mudança, que é uma coisa que até a Luana pode conversar muito isso com a gente aqui, é que a mudança tem que partir de toda a família. E isso é mais difícil. Então, o envolvimento ele tem que ser também multidisciplinar. Então, tem que ter a família tem que mudar, né? Igual a história da Helena, que a mãe falou que a família toda mudou, as compras da casa mudaram, a mãe estava dançando com ela lá, né? Assim, praticando o exercício físico com ela. Então, isso demanda também esforço da família, dos cuidadores, às vezes, de quem cuida da criança, de um avô, de um tio, da babá, da empregada. Então, essa abordagem, ela às vezes dificulta uma iniciativa da família de querer mudar a criança. E dá muito trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, mas dá muito prazer, né? Da criança ver que está dando conta de mudar. Verdade. Luana, a gente viu na matéria da Helena, que até a doutora Flávia citou agora, a mãe da Helena, que, desculpe, agora eu esqueci o nome da mãe da Helena, mas ela disse que quando ela tinha 6 anos, ela não queria emagrecer. Como é que funciona isso? Eu tenho uma criança de 6 anos, de 5, de 7, ali entre 5 e 9, digamos assim, que é onde o índice está mais alto. Os pais têm que respeitar esse tempo da criança, esperar que ela queira emagrecer, ou eles já podem ir tomando algumas atitudes para que mesmo se ela ainda não queira, ela já pode ir começando a se conscientizar da importância, porque não é estética, é a saúde. Não é? Claro, Márcia. Eu percebo muito isso em clínica, mais ou menos essa idade mesmo, entre 9, a menina começa a ficar vaidosa, a querer, antes até de preocupar com a saúde, preocupando com a estética de olhar uma coleguinha, né? E sofrer mesmo bullying que é comum sofrer nas escolas, às vezes uma piadinha e tudo. É interessante observar também, Márcia, se existe distorção da imagem corporal. Se aquele pensamento, se a criança se vê no espelho, se é aquela imagem real que ela realmente está se vendo, né? E trabalhar a autoestima, resgatar essa autoestima que normalmente, pacientes com essa idade, fica adormecida a autoestima. Então, a gente tem que resgatar a autoestima em primeiro lugar e depois ir trabalhando alguns pontos. A primeira mudança comportamental que eu sugiro para os pais, Márcia, é a questão assim, de quando a criança está passando por algum momento de compulsão, repetindo uma refeição, que seja, não reprimi-la. Sabe, por mais difícil que seja e tudo, eu até entendo, porque nós como mães, né, a gente tem essa preocupação de querer o bem para o filho, mas naquele momento que a mãe está, ou o pai, reprime a criança, no momento de compulsão, no momento em que a criança está repetindo o prato, aquilo gera uma ansiedade maior, a criança vai comer escondido, ou a criança vai comer mais. É interessante, Márcia, os pais se conter nesse momento e fazer uma mudança comportamental. O
que os pais podem fazer? Aderir à ideia de incentivar, de motivar, de elogiar a criança ao invés de reprimir, criticar, né? Isso, naquele momento, porque vai gerar mais compulsão e a ansiedade vai aumentar. Verdade, eu vejo assim, gente, como que a gente vê, observando, como que tem tantos pais, e principalmente nós mães, que de uma forma geral ficamos mais tempo com os nossos filhos, né? Verdade. Claro que as famílias estão muito diversificadas hoje em dia, tem família que não tem nem o pai, a mãe cria sozinho ou criado pelos avós, mas de uma forma geral as mães ficam mais tempo com os filhos. Então a gente vê cenas absurdas. Eu acho que a gente está vivendo um momento de desequilíbrio muito grande, são dois extremos. Ou os pais, os filhos são os reis dentro de casa, os pais fazem tudo o que eles querem, e até como você explicou muito bem no começo, né, para ficar com a consciência mais tranquila, que às vezes não tem tanto tempo com os filhos. Ou os pais despejam nos filhos a sua raiva. Eu vi essa semana uma cena, a moça não tem a ver com comida, mas a gente vai transferir isso para comida também, porque a gente vê isso acontecer com o comportamento. A mãe estava com o bebê no colo e a filha maiorzinha de uns 5 anos andando atrás. Eu acho que só porque a menina estava atrás, porque a menina não teve como ela fazer nada no passeio, chegando na minha casa. Ela virou, ela pegou a orelha da menina assim com a bochecha e puxou assim com uma raiva, sacudiu. Eu falei, meu Deus, o que a menina fez para a mãe fazer uma coisa dessa? Quer dizer, aí isso pode ser um causador, desencadear um comportamento, né, de a menina ir para fugir daquilo. Não só aquilo, estou falando uma coisa isolada, né, gente? Mas isso não aconteceu só aquele momento, com certeza acontece várias vezes. E aí na mesa, por exemplo, também, no momento que está todo mundo comendo, uma repressão. Nossa, você está muito gulosa, você vai comer de novo. Para de comer, você está muito gorda. Você está muito gorda. As palavras, gente, são importantíssimas. Mas no finalzinho do programa eu vou falar um pouco mais sobre as palavras. É verdade. Não é? Isso, é verdade. Porque às vezes essa agressividade aumenta mais ainda a ansiedade, né? Existem vários fatores. Os fatores alimentares é importante, né? O tipo de alimento que a criança está comendo, mas eu vejo também que tem crianças que têm uma alimentação, a qualidade do que ela está comendo está boa, mas a quantidade está maior, muitas vezes por causa disso, porque a criança quer suprir a ansiedade, suprir alguma falta, algum desejo, que ela não consegue de outra forma, às vezes não consegue verbalizar, ela vai para a comida, ela tenta suprir isso com a alimentação. Agora, o que é muito frequente mesmo é o erro alimentar, né? Isso que você estava falando muito anteriormente dos pais que trabalham muito, que não tem tempo, o que acontece? Às vezes não tem uma pessoa você tem que ter uma pessoa com disponibilidade para fazer a comida, né? A comida saudável, ela demanda preparação, tempo, né? O que a gente, né? O que não é interessante é a comida industrializada, a comida refinada, essa que está mais ligada à obesidade. Então, precisa de preparar a comida e muitas vezes, por falta de tempo dos pais, por não ter uma pessoa para fazer isso, eles estão lançando mão de fast food, de comidas prontas. E o que acontece? Eu acho que assim, muitas vezes os pais também são vítimas, né? Vítimas desse mundo moderno que a gente está vivendo, sem tempo, sem disponibilidade e essa mídia incisiva de propagandas, né? De alimentos industrializados, refinados e muitas vezes com termos que as pessoas não entendem, gorduras trans, colesterol, zero colesterol, zero gordura trans, então isso é super saudável, então eu posso comer à vontade. Então, eu acho que isso também interfere, né, na qualidade do que as crianças estão comendo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.